Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 45. As fontes da Guerra da Gália. César contra os Helvéticos. No episódio anterior nós vimos o ano de 59 a.C., que foi o ano que o César foi cônsul lá em Roma. Ele conseguiu fazer muita coisa, ele estabeleceu uma aliança política importante, que seria chamado o primeiro triunvirato com Pompeu e o Crasso, só que ele deixou muita gente enfurecida, principalmente a ala mais conservadora do Senado, liderada pelo Cato o Jovem, né? Por conta de tudo isso, o César que ele tinha que sair de Roma e tinha que pegar um local onde ele pudesse ganhar dinheiro, ganhar fama militar e ter uma base de apoio para uma potencial invasão da Itália. O local que ele escolheu foi a Gália, que é ali o norte da França, o sul da França, que já era parte do império dos domínios romanos, tá certo? Ali o sul da França, que eles chamavam de a província, né? Que é o que a gente chama de Provence. Mas ao norte existia o que os romanos chamavam de Gália, que era uma região de várias tribos independentes, principalmente celtas, que viviam por ali. E do outro lado do rio Reno tinham as tribos germânicas, tá certo? O César move, né, as suas tropas, se muda para ali para o norte da Itália, sul da França, no ano de 58, como procônsul daquela região, com 6 legiões romanas, né, em torno de 30 mil homens, 30 mil soldados. Só que nesse mesmo ano acontece uma coincidência. Existia uma tribo que morava ali em torno do lago, que a gente chama o Lago de Genebra, que é um lago enorme, o maior lago ali do oeste da Europa, que é na Suíça, na fronteira da Suíça, do que hoje a gente chama Suíça, do que hoje a gente chama França, tá certo? Eles moravam ali ao lado do lago Helvético, só que esse lago fica perto, ele tanto sai dali o rio Ródano, que é um rio importante do sul da França, como fica perto do Reno, que é um rio de um lado onde estavam as tribos germânicas. E os helvéticos estavam cansados de ser atacados pelas tribos germânicas ali do lado e decidiram se mudar. E eles decidiram se mudar para o oeste, tá certo? Eles queriam se mudar até a costa da França, ali com o litoral, com o Oceano Atlântico. Só que entre esse lago, entre os helvéticos, onde os helvéticos estavam, e o Oceano Atlântico, estava o Júlio César com as suas tropas. Os helvéticos vão e pedem passagem, tá certo? Eles pedem passagem para poder se mudar da beira do lago para a beira do mar. O César diz o seguinte: me dê 2 semanas para pensar aí nesse seu pedido de passagem. Os helvéticos dizem: tá bom, gente, daqui a 2 semanas a gente volta para saber a sua resposta. O César, ele manda as tropas deles construírem um muro enorme, tá certo? E quando os helvéticos voltam para saber a resposta, eles encontram a resposta claramente delineada, né, escrita na formato de uma muralha. O César diz: vocês não podem passar por aqui. O que o César consegue com isso? Ele consegue um jogo de xadrez meio complicado. Os romanos queriam sempre um motivo para a guerra, tá certo? Alguns historiadores até brincam que os romanos conquistaram o mundo todo em legítima defesa, né? Por quê? Os romanos precisam de um motivo para guerrear uma pessoa, um motivo legal. A gente lembra que os romanos têm muito essa coisa legalista. O que o César imaginava? Isso ele escreve, tá certo? Ele imaginava que quando ele bloqueasse os helvéticos ali, para eles irem para o oeste, eles iriam ao norte para poder passar ao redor das tropas romanas, né? Quando eles chegassem ao norte, eles iam se deparar com tribos gálicas ali ao norte, e as tribos gálicas iam pedir ajuda aos romanos para parar os helvéticos, né? Foi justamente o que aconteceu. O César, então, tinha desculpa de atacar os helvéticos e começar, de certa forma, a conquista da Gália. Ou seja, a conquista da Gália começa com o César barrando a passagem dos helvéticos, tá certo? Para o oeste, a pedido das tribos gálicas, né? Ele consegue fazer isso. Essa guerra, na verdade, é um começo muito duro e muito cruel que a gente vai ver daqui para frente, né? A guerra não é uma coisa simples, é uma coisa cruel. E essas pessoas essas famílias da tribo helvética estavam querendo passagem para um local melhor e foram brutalmente derrotados em guerra e ordenados que voltassem ao lado
ao Lago Genebra, onde ficaram, onde se estabeleceram, continuaram e até hoje, né, existe essa tradição de que essa tribo é a origem da Suíça, né? Sobre o título desse episódio de hoje, que são as fontes da Guerra da Gália, a gente tem 3 referências aí. A primeira é para lembrar que a gente sabe muito sobre essa guerra porque o César escreveu. O César era um grande escritor, além de ser um grande orador, um grande militar, um grande político, ele era um grande escritor. Ele escreveu os seus famosos comentários sobre a Guerra na Gália, onde são 4 livros, onde ele vai descrevendo tudo o que acontece. E ele vai mandando isso quase como fascículos para Roma, para que os romanos soubessem do que ele estava conquistando em nome de Roma. Porque o que a gente vai ver daqui para frente, nos novos episódios, é que essa Guerra da Gália vai levar a César conquistar para Roma o que hoje a gente chama de França, o que hoje a gente chama de Suíça, boa parte da Holanda e do que a gente chama hoje de Bélgica, e que vai levar o César a mudar suas tropas e conseguir pela primeira vez colocar os pés ali oficialmente na ilha que a gente hoje chama de Inglaterra. Ou seja, foram 5 anos de guerra onde o César conquistou todo esse território para Roma, tá certo? Foi uma guerra brutal, sangrenta, né? E começou brutal e sangrenta contra os helvéticos, que foram ordenados a voltar para o Lago Genebra, onde eles ficariam, né, até hoje, né, de certa forma, e onde a gente tem a Suíça, cujo nome oficial do país, Suíça, até hoje é Confederação Helvética. Tanto que a abreviatura da Suíça, nas placas ali na Europa, é CH, Confederação Helvética. E a segunda fonte, né, de inspiração para esse episódio é a fonte helvética, que você tem no seu computador, provavelmente, que foi uma fonte criada por um designer de fontes suíço, que é uma das fontes mais utilizadas no mundo hoje, tá certo? É a fonte helvética. E a terceira fonte para esse episódio de brincadeira é um dos livros, um dos quadrinhos, uma das histórias em quadrinhos do Asterix, é justamente Asterix entre os Helvéticos, né? Onde ele conta as aventuras do Asterix e seu amigo Obelix, ali entre o que a gente hoje chama de Suíça, tá certo? Assim, meus caros, começa a Guerra na Gália, começa a conquista da França pelos romanos e começa a conquista do Júlio César pela fama militar e pelo seu apoio que ele vai sempre ter até o fim da vida dos veteranos de guerra, dos soldados e dos militares, tá certo? Ele era um grande líder militar, e ali foi onde ele mostrou realmente o brilhantismo e a capacidade dele de liderar e de expandir o poder de Roma. No próximo episódio, a gente vê o próximo passo dessa Guerra da Gália, onde o Júlio César vai se utilizar de uma invasão germânica, ou seja, alemã, sobre as tribos gálicas, que vão mais uma vez pedir ajuda aos romanos, e de ajuda em ajuda o César vai chegar ao controle total da Gália. A gente se encontra.